Meu nome é Mariana Cardoso e por 32 anos vivi como a filha invisível em uma família que só acreditava que os filhos homens valiam o investimento. Quando fiz 18 anos, meus pais assinaram um cheque de R$ 200.000 para enviar meu irmão mais velho, Enzo Cardoso, para a faculdade de medicina. Não foi nem uma discussão, foi uma decisão rápida, confiante, inquestionável. Mas quando pedi ajuda com a minha própria mensalidade da faculdade, meu pai também não hesitou. Ele olhou direto nos meus olhos e disse: Mulheres não precisam de diplomas. Apenas encontre um bom marido. Lembro-me do silêncio que se seguiu. Não porque eu não tivesse entendido o que ele quis dizer, mas porque eu entendi bem demais. Anos depois, me formei como a primeira da minha turma. Lutei para entrar em uma das faculdades de medicina mais competitivas do país inteiramente por conta própria. E 12 anos depois daquele momento, à mesa do jantar, tornei-me cirurgiã cardiotorácica, uma das poucas mulheres na minha área. Mas nada disso importava para minha família, porque no mês passado, na festa de noivado do meu irmão, meu pai se levantou na frente de mais de 100 convidados e orgulhosamente apresentou Enzo como seu único filho de sucesso. Ele não tinha ideia de que sua futura nora esteve uma vez deitada na minha mesa de operação e fui eu quem salvou a vida dela. Agora deixe-me levá-los de volta para onde tudo começou. Cresci em Alphaville, em Barueri, um daqueles condomínios de luxo onde cada gramado parece perfeito, cada casa parece cara e cada família finge que tudo lá dentro é tão impecável quanto o exterior. Nossa casa ficava no final de uma rua sem saída tranquila. Um casarão de 2 andares com janelas amplas e um caminho de pedra ladeado por cercas vivas perfeitamente aparadas que minha mãe moldava todos os domingos à tarde depois da missa. Meu pai, Ricardo Cardoso, passou 3 décadas subindo a escada corporativa até se tornar o CF, ou de uma firma de finanças regional. Ele usava as mesmas camisas brancas engomadas todos os dias, perfeitamente passadas, sempre acompanhadas por um relógio de ouro que comprou no dia em que foi promovido. Aquele relógio não era apenas um acessório, era seu símbolo, sua prova de que o sucesso pertencia a pessoas que o mereciam. E no mundo dele, eu não pertencia. Em nossa casa havia regras, não do tipo escrito, mas do tipo que você aprendia observando quem importava e quem não importava. Enzo era levado para a escola no sedã de luxo do meu pai. Eu ia de ônibus. Quando Enzo tinha dificuldades em matemática, meu pai contratava um tutor particular imediatamente. Quando eu pedia um, ele dizia: Você não precisa disso. Apenas estude o suficiente para passar. Os jogos de futebol do Enzo eram eventos familiares completos finais de semana, reservados câmeras ligadas, gritos da lateral do campo. Nos meus prêmios acadêmicos, minha mãe apareceu uma vez. Meu pai nunca foi. Minha mãe, Diana Cardoso, era gentil quieta, sempre tentando manter a paz, sempre que eu questionava algo. Ela apertava suavemente minha mão e sussurrava: Seu pai te ama. Ele só está tentando te proteger. Proteger-me de quê? De me tornar demais, de ter sucesso de maneiras que não se encaixavam na versão dele do mundo. Porque eu não era mediana, nem de longe. Eu era a melhor aluna da minha turma todos os anos. Quadro de honra, medalhista de Olimpíadas Científicas, universidades começaram a me enviar cartas antes mesmo de eu me inscrever. Mas nada disso mudava nada, porque aos olhos do meu pai, filhas não eram investimentos. Éramos responsabilidades esperando para serem entregues. E eu estava prestes a aprender exatamente quanto essa crença me custaria. No verão anterior ao meu primeiro ano de faculdade, minha mãe fez rolo de carne para o jantar. Ela só fazia isso quando algo importante estava para ser dito. Aniversários, promoções, anúncios. Eu tinha 18 anos sentada naquela mesma mesa polida, segurando minha carta de aceitação da USP. Eu tinha conseguido uma bolsa parcial, mas ainda precisava de cerca de R$ 15.000 por ano para custos adicionais e materiais.
Lembro-me de colocar a carta esticada sobre a mesa, alisando as bordas como se isso pudesse de algum modo torná-la mais real. Meu coração estava disparado, cheio de uma esperança que eu não ousava mostrar demais. Eu passei, disse baixinho, com uma bolsa. Só preciso de ajuda com o restante. Meu pai, Ricardo Cardoso, pegou a carta. Ele não a leu. Mal olhou para ela antes de colocá-la ao lado de seu prato. Esse dinheiro é para o Enzo, disse ele, girando o líquido âmbar em seu copo, como se estivesse fechando um negócio. Seu irmão precisa de uma carreira de verdade. Ele terá uma família para sustentar um dia. Então ele olhou para mim. Você só precisa encontrar um bom marido. Olhei para o Enzo. Ele tinha 14 anos, curvado sobre o celular, fingindo que nada disso estava acontecendo. Ele não falou, nem minha mãe. O silêncio disse tudo. Dobrei a carta cuidadosamente, deslizei-a de volta para o bolso e disse a única palavra que consegui: tudo bem. Naquela noite eu não chorei. Eu não gritei. Sentei-me à minha mesa, abri meu laptop e comecei a procurar maneiras de fazer funcionar por conta própria. À meia-noite, eu já tinha enviado várias inscrições para auxílio financeiro, programas do campus, qualquer coisa que pudesse ajudar. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu nunca mais pediria nada ao meu pai. E não pedi. A faculdade tornou-se um borrão de manhã cedo e noites longas, café frio, salas de aula lotadas e a pressão constante de me manter à frente. Aprendi a esticar cada real a estudar quando estava exausta a continuar, quando ninguém estava olhando. Parei de ir para casa nos feriados. Disse à minha mãe que estava ocupada, o que era verdade. O que não disse a ela era que eu não conseguia sentar naquela mesa novamente, vendo o Enzo viver a vida que me fora negada. Usei o mesmo par de tênis por quase 2 anos. Quando as solas começaram a descolar, eu as colei de volta e continuei seguindo. Aqueles sapatos me carregaram por tudo, para aulas, para exames, até o momento em que atravessei o palco da formatura summa cum laude média 9,8, a melhor da turma. Enviei um convite aos meus pais. Minha mãe respondeu por mensagem: tão orgulhosa de você, querida, mas o Enzo tem um jogo importante naquele dia. Vamos comemorar depois. Eu me formei sozinha. Um professor que eu mal conhecia apertou minha mão e disse: aonde quer que você vá, agora você mereceu. Sentei no meu carro depois e chorei por 10 minutos. Depois limpei o rosto, liguei o motor e dirigi. Não havia ninguém me esperando. Nunca houve. Aquele capítulo terminou silenciosamente, mas o próximo exigiu tudo. Inscrevi-me em 12 faculdades de medicina. 3 me aceitaram. Escolhi o Instituto de Medicina de Pinheiros não apenas pela reputação, mas porque oferecia o melhor pacote de apoio financeiro que consegui montar. 4 anos de medicina, 6 anos de residência, mais 2 anos de especialização. 12 anos da minha vida construindo algo que ninguém na minha família jamais acreditou que eu pudesse me tornar. Escolhi cirurgia cardiotorácica, uma das especialidades mais exigentes que existem. As horas eram implacáveis. A pressão nunca diminuía. Vi pessoas desistirem, irem embora, escolherem caminhos mais fáceis. Eu fiquei. Não para provar nada ao meu pai, mas porque toda vez que eu segurava um coração humano em minhas mãos, toda vez que via uma vida voltar do abismo, eu sabia exatamente por que estava ali. Quando fiz 32 anos, eu era cirurgiã titular no Hospital Sírio-Libanês, com título de especialista, artigos publicados, respeitada, e minha família não tinha ideia. Minha mãe sabia que eu trabalhava em um hospital. Isso era tudo o que ela perguntava, e tudo o que eu dizia a ela. Eu usava meu anel de formatura todos os dias, uma faixa de ouro simples, gravada com o brasão da instituição onde conquistei tudo sozinha. Comprei-o no dia em que me formei. Não era chamativo. A maioria das pessoas nunca notava, mas eu notava. Toda vez que eu entrava em uma sala de cirurgia,
Toda vez que eu me higienizava para operar, eu o sentia ali. Um lembrete silencioso de quem eu me tornara sem eles. Toda vez que eu precisava me lembrar de quem eu era e de tudo o que sobrevivi para chegar lá. Aquele anel me dava chão. Era silencioso, quase invisível para os outros, mas para mim significava tudo. Era a prova. Então, em uma noite, meu telefone acendeu e tudo o que eu passei 12 anos evitando voltou correndo. Eram 21 horas de uma terça-feira. O nome da minha mãe apareceu na tela. Ela só ligava à tarde, assim, quando não queria que meu pai ouvisse. Mariana, querida. A voz dela era mal um sussurro. Tenho novidades. O Enzo vai ficar noivo. Coloquei meu copo no balcão lentamente e me encostei na bancada da cozinha. Isso é ótimo, mãe, eu disse. Dê os parabéns a ele. Vai haver uma festa, ela continuou. No Esporte Clube Pinheiros. Seu pai quer que seja grande. Cerca de 150 convidados. Colegas dele, clientes, todo mundo. Eu conhecia o lugar. Exclusivo, caro, o tipo de clube onde o status importava mais que a verdade. Parece impressionante, respondi, mantendo o tom firme. Você pode vir se quiser, ela hesitou. Mas seu pai, ele não quer ninguém te apresentando como médica. Ele acha melhor se você apenas vier como a irmã do Enzo, para manter as coisas simples. Manter as coisas simples, não ofuscar o filho de ouro. Ele me enviou um convite. Perguntei. Silêncio. Mãe. Era mais fácil assim, ela disse rapidamente. Você sabe como ele é. Sim, eu sabia. Quando é? Sábado, dia 14, às 7 da noite. Verifiquei minha agenda. Sem cirurgias, sem plantões de sobreaviso. Parte de mim queria dizer não. A parte que construiu uma vida sem eles. Uma vida que não precisava da aprovação deles. Mas outra parte de mim, a parte que ainda lembrava de ter 18 anos dobrando aquela carta e engolindo minha voz, precisava ver aquilo até o fim. Eu estarei lá, eu disse. Minha mãe exalou em alívio. Só não use nada muito chamativo, ok? O Enzo é o foco naquela noite. Claro, respondi suavemente. Ele sempre é. Peguei um carro de aplicativo para o clube. Não queria atenção. Sem manobrista, sem perguntas, sem conversas sobre quem eu me tornara. Eu só queria chegar silenciosamente e sair da mesma maneira. O clube parecia exatamente como eu imaginei. Colunas brancas, janelas altas, brilhando com luz quente, um gramado perfeitamente aparado. Tudo ali sussurrava riqueza. Na entrada, um segurança verificava uma prancheta. Nome: Mariana Cardoso. Ele examinou a lista depois novamente. Sua testa franziu. Não estou vendo esse nome. É claro que não estava. Liguei para minha mãe. 2 toques depois, ela saiu apressada, nervosa. Ela está comigo, disse ao segurança rapidamente. É da família. Família. A palavra parecia vazia. Eu tinha escolhido minha roupa com cuidado. Um vestido simples de seda azul marinho, elegante, mas discreto. Nada que chamasse atenção. A única coisa que não escondi foi meu anel. Lá dentro, o salão de festas cintilava com iluminação suave e conversas polidas. Taças tilintavam. Um quarteto de cordas tocava no canto. Para onde quer que eu olhasse, as pessoas sorriam aqueles sorrisos que não alcançavam os olhos. Perto da entrada, meu pai, Ricardo Cardoso, cumprimentava os convidados com um aperto de mão firme e um charme praticado. Quando me viu, sua expressão mudou por um breve segundo antes de se assentar em algo distante. Ele deu um breve aceno de cabeça, então voltou para sua conversa. Sem abraço, sem boas-vindas, apenas reconhecimento.
como se eu fosse alguém que ele vagamente reconhecia. Um homem ao lado dele olhou na minha direção. Ricardo, quem é aquela? Meu pai não hesitou. Apenas uma parenta. Não parei de caminhar. Fui direto para o bar, deixando o barulho da sala sumir ao fundo. Foi quando anotei. Uma mulher em um vestido branco parada a alguns passos de distância, olhando diretamente para minha mão, para meu anel. Exatamente às 20 horas, a música suavizou e um holofote iluminou o palco na frente da sala. Meu pai deu um passo à frente, uma taça de champanhe na mão, seu relógio de ouro captando a luz enquanto se preparava para falar. Damas e cavalheiros, meu pai começou sua voz quente e confiante. O tipo de tom construído por anos, liderando salas como aquela. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite para celebrar uma ocasião muito especial. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. Esta noite, honramos meu filho Enzo Cardoso, o orgulho da nossa família. Nosso único filho de sucesso. As palavras bateram mais forte do que eu esperava. Único filho de sucesso. Fiquei parada perto do fundo da sala, minha bebida intocada na mão. Enquanto ele continuava, Enzo está terminando seu treinamento médico e logo se tornará médico. Ele representa tudo em que nossa família acredita: disciplina, ambição e a coragem de buscar a excelência. Aplausos encheram a sala. Enzo estava perto do palco, sorrindo, absorvendo tudo, aceitando parabéns de pessoas que não tinham ideia de quem ele era de verdade. Minha família sempre acreditou em investir no futuro, meu pai continuou. E Enzo é a prova de que esses investimentos valem a pena. Pude sentir olhares se voltando para mim. Algumas pessoas me reconheceram. Amigas da minha mãe, talvez. Suas expressões não eram de surpresa. Eram de simpatia. Elas sabiam. Uma mulher ao meu lado inclinou-se para o marido e sussurrou: Não é a filha dele. Achei que tivessem apenas um filho. Ele respondeu baixinho. Foi quando caiu a ficha. Meu pai não tinha apenas me ignorado, ele tinha me apagado. Coloquei meu copo na mesa lentamente, minha mão mais firme do que eu me sentia, e virei-me para a saída. Mas antes que eu pudesse dar mais do que um passo, alguém já estava caminhando em minha direção. Ela estava deslumbrante daquela maneira sem esforço que noivas costumam estar. Seda creme suave, pele brilhante, uma presença que chamava a atenção sem tentar. Mas não foi a aparência dela que me parou. Foram os olhos dela. Estavam fixos na minha mão, no meu anel. Com licença, disse ela gentilmente aproximando-se. Sinto muito interromper, mas você trabalha no Sírio-Libanês. Meu coração falhou. Sim, disse com cuidado. Eu trabalho. O fôlego dela parou. Você é cirurgiã. O barulho ao nosso redor desapareceu. A música, as conversas, as risadas, tudo desapareceu enquanto eu olhava para ela e sentia algo mudar na minha memória. 3 anos atrás. 2 horas da manhã, uma mulher em seus 20 e poucos anos, tórax esmagado por um acidente de carro, esvaindo-se em sangue na minha mesa, 7 horas de cirurgia equilibrada entre a vida e a morte o tempo todo. Lembrei-me do rosto dela, pálido, frágil, lutando. Olívia, disse lentamente o nome surgindo. Olívia Mendes. A mão dela voou para a boca. Lágrimas encheram seus olhos instantaneamente. É você, ela sussurrou. Meu Deus, é você mesma. Antes que eu pudesse responder, Enzo apareceu ao lado dela, sua expressão endurecendo. Ei, o que está acontecendo? Ele perguntou olhando entre nós. Então seu olhar caiu sobre mim. Você conhece minha irmã. Olívia virou-se para ele bruscamente. Sua irmã. A voz dela tremeu. Enzo, você nunca me contou o que sua irmã faz. A mandíbula de Enzo travou. Eu podia ver nos olhos dele. O cálculo, o pânico.
Ela trabalha em um hospital, disse ele. Algum cargo administrativo. Olivia olhou para ele depois de volta para mim. Administrativo? Repetiu lentamente. Sua voz mudou. Enzo, esta mulher salvou minha vida. Por um segundo, fracionado tudo na expressão dele quebrou. Confusão, pânico, depois um sorriso forçado. Ok, isso é ótimo, disse ele, pegando o braço dela. Mas não vamos fazer cena. Há pessoas que você precisa conhecer. O doutor Cavalcante está aqui da firma do papai. Enzo, disse ela, puxando-se do braço. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu ouvi, ele respondeu rápido. E isso é incrível, de verdade. Podemos falar com a Mariana depois. Ele me lançou um olhar, o mesmo olhar de anos atrás, aquele que dizia: fique quieta. Certo, mana. Eu não respondi, apenas observei. Por que você não me disse que sua irmã é médica? Olivia perguntou, a voz mais afiada agora. Ela não é. Quero dizer, ela. Enzo tropeçou. É complicado. Nossa família é complicada. Podemos apenas aproveitar a noite. Complicado como pessoas próximas estavam começando a notar. Conversas desaceleraram. Cabeças se viraram. O ar mudou. Enzo inclinou-se mais perto, baixando a voz. Seu sorriso estava esticado ao máximo. Mariana, você pode apenas ir embora, Enzo murmurou entre dentes. Esta é a minha noite. Você já causou problemas suficientes apenas por estar aqui. As palavras arderam, mas não como costumavam arder. Aquela dor aguda tinha diminuído com os anos, substituída por algo mais firme. Não estou causando nada, disse calmamente. Estou apenas parada aqui. Você sabe exatamente o que quero dizer. Ele retrucou a voz apertada. Você sempre tem que fazer tudo ser sobre você. Até agora. Até hoje à noite. Olivia olhou entre nós, sua expressão mudando. A confusão nos olhos dela endureceu em algo mais cortante. Questionador. Enzo, disse ela baixinho. Vou te perguntar mais uma vez. Por que eu não sabia que sua irmã é cirurgiã? Ele não respondeu. E naquele silêncio eu vi. A primeira rachadura na imagem perfeita que minha família passou décadas construindo. Meu pai apareceu ao nosso lado quase instantaneamente, como se pudesse sentir qualquer coisa que ameaçasse seu mundo cuidadosamente controlado. O que está acontecendo aqui? Seu tom era calmo, mas a tensão na mandíbula o entregava. Nada, pai. Enzo disse rápido. A Mariana já estava saindo. Eu não estava, respondi. Os olhos do meu pai foram de Olivia para o pequeno círculo de convidados próximos que fingiam não ouvir. Mariana, disse ele meu nome, soando mais como um problema do que como uma pessoa. Esta é a festa de noivado do Enzo. Se você não vai ser solidária, talvez seja melhor se você. Se eu o quê? Interrompi. Desaparecer. Como eu sempre faço. Olivia deu um passo à frente, ligeiramente. Senhor Cardoso, o senhor sabia que sua filha trabalha em um hospital. Estamos cientes, meu pai disse suavemente. Mas hoje à noite não é sobre ela. Hoje é sobre o Enzo. O futuro dele. A carreira dele. O sucesso dele. Sempre dele. Um homem próximo limpou a garganta. Um dos parceiros de golfe do meu pai. Eu o reconheci vagamente. Ricardo, eu não sabia que você tinha uma filha. Você nunca a mencionou. Meu pai sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Somos uma família reservada, disse ele. Mariana escolheu um caminho diferente. Ela é independente. Independente. A palavra soou como um descarte silencioso. Talvez independente demais.
Ele acrescentou, baixando a voz o suficiente para parecer controlado, mas alto o suficiente para todos por perto ouvirem. Alguns filhos querem fazer parte da família. Outros, ele deu de ombros. Não tem muito a contribuir. O ar ao meu redor pareceu congelar. 12 anos de sacrifício, de treinamento, de salvar vidas, reduzidos a nada em poucas frases. Olivia olhava para ele, sua expressão ilegível, como se estivesse vendo algo que nunca vira antes e talvez não tivesse visto. Senti aquele velho instinto surgir. O desejo de encolher, de pedir desculpas, de tornar as coisas mais fáceis para todos os outros. Por 18 anos, aprendi que sobrevivência significava ficar quieta. Por mais 12, construí uma vida onde a opinião dele não importava. E parada ali, naquela sala cheia de pessoas que acreditavam que meu pai era um homem digno de admiração, algo dentro de mim mudou. Eu cansei de ser invisível. Respirei fundo, depois outra vez. Meu batimento cardíaco estabilizou, da mesma forma que acontecia antes de uma cirurgia crítica. Focada, controlada. Eu não vou embora, eu disse. Meu pai piscou. Com licença. Eu vim aqui para celebrar o noivado do meu irmão. Continuei firmemente. Vou ficar, beber algo e parabenizá-los. Alisei meu vestido. É isso que a família faz, não é? Sua expressão endureceu. Mariana, você não precisa me apresentar a ninguém, disse friamente. Você nem precisa me reconhecer. Estou acostumada com isso. Encarei o olhar dele sem hesitação. Mas não vou embora só porque minha presença te deixa desconfortável. Por um momento, ninguém falou. Então me virei e caminhei para longe. Meus saltos ecoavam suavemente contra o chão de mármore. Cada passo firme. Cada passo conquistado. No bar, pedi uma água com gás e limão. O bartender deslizou o copo para mim e dei um gole calmo, deixando o frescor me acalmar enquanto a festa continuava ao meu redor. Risadas. Conversas educadas. Ilusões cuidadosamente mantidas. Eu não precisava expor nada. Não precisava provar nada. Eu só precisava ficar onde estava. E não me mover. Do outro lado da sala, vi Olivia me observando. Desta vez não havia confusão nos olhos dela. Apenas algo que parecia respeito. E então ela começou a caminhar em minha direção novamente. Antes que ela me alcançasse, minha mãe se colocou na frente dela com um sorriso brilhante e praticado. Querida, venha conhecer algumas de nossas amigas, disse ela, guiando gentilmente Olivia para um grupo de mulheres elegantemente vestidas. Então ela se voltou para mim. Sua expressão mudou instantaneamente. O sorriso permaneceu, mas seus olhos estavam cheios de urgência. Mariana, querida, sussurrou, segurando meu armo. Seus dedos tremiam. Por favor, não faça isso. Não hoje à noite. Não fazer o quê? Perguntei baixinho. Estou apenas parada aqui. Aqui. Você sabe o que eu quero dizer. Ela olhou por cima do ombro, certificando-se de que meu pai não estava olhando. Seu pai já está chateado. O Enzo está nervoso. Esta deveria ser uma noite feliz. E minha presença estraga isso. Eu disse. Ela não respondeu. Não precisava. Mãe. Continuei minha voz calma, mas firme. Você sequer sabe o que eu faço da vida. Os olhos dela baixaram. Você sabe que eu trabalho no Sírio-Libanês. Você sabe que sou cirurgiã. Você sabe há anos. Sustentei o olhar dela. Porque você nunca contou a ele. Seu pai, não. Ela hesitou. Ele não acreditaria em mim. Ele já decidiu quem você era. Então você deixou? Perguntei. Eu não tive escolha. Você teve escolha todos os dias, eu disse suavemente. Você apenas não a fez. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
Por um breve momento, vi a versão dela que eu lembrava da infância. Aquela que costumava me dizer que eu podia ser qualquer coisa. Aquela que costumava acreditar em mim. Aquela mulher parecia muito distante agora. Eu sei que você se saiu bem, ela sussurrou. Estou orgulhosa de você. Eu só não posso, não pode o que dizer em voz alta. Ela apertou minha mão uma vez, depois soltou. Por favor, Mariana, vá para casa antes que isso piore. Já está pior, respondi. Tem estado pior a vida toda. Ela não discutiu, apenas se afastou. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti cansaço. Movi-me para a borda do salão, perto das janelas do chão ao teto que davam para o campo de golfe. Lá fora, luzes suaves iluminavam a grama perfeitamente aparada. Carros de luxo alinhavam-se na entrada. Tudo parecia polido, controlado, perfeito. Lá dentro, as risadas continuavam. Taças tilintavam. Conversas fluíam. Uma celebração à qual eu não pertencia. Olhei para meu anel, o brasão gravado captando a luz. Lembrei-me do dia em que o recebi. Uma sala pequena, luz forte, café barato. Meus colegas cercados por suas famílias, câmeras piscando, sorrisos orgulhosos por toda parte. Sentei-me sozinha quando chamaram meu nome. Levantei-me, aceitei meu anel e voltei para o meu lugar sem ninguém ali para ver. Depois, um faxineiro que arrumava as cadeiras olhou para mim e disse: Parabéns, doutora. Ele foi o único que reconheceu. Pressionei meu polegar contra o anel, agora sentindo seu peso. Por que eu estou aqui? Eu tinha construído uma vida sem eles, uma vida onde eu era respeitada, onde o que eu fazia importava. Então, por que eu estava parada nesta sala, esperando por algo que eu sabia que nunca receberia? Através do vidro, observei um casal caminhando junto pelo jardim, rindo suavemente, completamente à vontade. Normal. Por um momento considerei ir embora, deixá-los ter sua noite perfeita. Mas então meu celular vibrou. Uma mensagem do Dr. Daniel Lima, um colega do hospital. Ei, pergunta aleatória. Seu irmão Enzo terminou a residência dele. Acabei de vê-lo em uma conferência da indústria farmacêutica. Achei que ele ainda estivesse em treinamento. Estreitei os olhos para a tela ali novamente e novamente. Achei que ele ainda estivesse em treinamento. Enzo não estava em treinamento. Pelo menos não era isso que me tinham dito, segundo minha mãe. O pouco que ela compartilhava. Enzo estava terminando a residência há apenas alguns meses de se tornar médico. Essa era a história. A versão que meu pai orgulhosamente contava a todos. Mas agora algo não batia. Aquela mensagem ecoava na minha mente. Daniel Lima tinha acabado de ver o Enzo em uma conferência de vendas farmacêuticas, não em uma conferência médica. Uma conferência de vendas. Abri meu navegador e pesquisei o nome dele. Enzo Cardoso. 3 resultados apareceram quase instantaneamente. Um perfil no LinkedIn. Uma lista de empresa, uma biografia de palestrante de alguns meses atrás. Enzo Cardoso, representante de vendas médicas. Nova Farma S.A. Sem residência, sem registro profissional ativo baseado nas datas. Ele tinha abandonado tudo há 2 anos. Meu pai tinha gasto centenas de milhares de reais na educação dele e Enzo nem sequer tinha terminado. Ele tinha silenciosamente ido embora e construído uma vida completamente diferente. E por 2 anos, ele esteve mentindo para todos. Guardei o celular na minha bolsa, meus pensamentos acelerados. Isso não era algo que eu tinha vindo expor. Não vim para arruinar nada. Mas enquanto observava meu pai circular pela sala, apertando mãos, falando orgulhosamente sobre seu filho, futuro médico, percebi algo. A verdade não precisava da minha ajuda. Ela tinha um jeito de encontrar seu próprio momento.
Pensei em cada paciente que tratei, cada vida que ajudei a salvar, cada noite longa, cada sacrifício, cada passo que dei, sem ninguém atrás de mim. Eu não precisava provar nada ao meu pai, mas também não precisava proteger uma mentira. Levantei a cabeça e olhei para o outro lado da sala. Olivia finalmente tinha se libertado do grupo de mulheres ao redor dela. Ela vinha em minha direção. Desta vez não desviei o olhar. Nos encontramos perto de uma das mesas altas. Sinto muito por mais cedo, disse ela, um pouco sem fôlego. A mãe do Enzo continuou me apresentando às pessoas. Tudo bem, respondi. É a sua noite. Deveria ser, disse ela, mordendo o lábio. Mas algo parece errado. Estudei a expressão dela, a tensão nos ombros, a incerteza nos olhos. Isso não era animação, era dúvida. Olivia, disse gentilmente, o quanto você sabe sobre a carreira do Enzo? Ela piscou surpresa. Ele está terminando a residência clínica médica. Ele deve começar uma especialização no ano que vem, foi o que ele me disse. Sua voz suavizou. É o que ele disse a todos. Porque há algo que eu deva saber. Hesitei. Este não era meu segredo, mas também não era algo meu para esconder. Acabei de receber uma mensagem de um colega, disse cuidadosamente. Ele viu o Enzo em uma conferência farmacêutica na semana passada. Uma conferência de vendas. Ela repetiu, balançando a cabeça. Não, isso não faz sentido. Ele é médico. Bem quase. Olivia, disse baixinho. Eu pesquisei. Ela ficou imóvel. Enzo trabalha para a Nova Pharma. Ele está listado como representante de vendas médicas. Ele está lá há pelo menos 2 anos. A cor sumiu do rosto dela. Isso não é possível, sussurrou. Ele me mostra a escala dele. Ele fala sobre pacientes. Ele. Sua voz sumiu. Então algo mudou na expressão dela. Realização. Meu Deus. Ela respirou. As horas. Ele é sempre vago. Achei que fosse porque estava ocupado no hospital. Não estou tentando te machucar, eu disse. Só acho que você merece a verdade antes de tomar uma decisão que afeta o resto da sua vida. Ela olhou para mim, depois lentamente virou-se para olhar para a sala. Enzo estava rindo ao lado do meu pai completamente à vontade. Ele esteve mentindo para mim, disse baixinho. Por 2 anos. Não respondi. Não precisei. Ela ficou ali por um momento processando tudo. Então olhou de volta para mim, sua expressão mais afiada, agora mais focada. Espere, disse ela. Podemos voltar ao que eu disse antes. Assenti. 3 anos atrás eu sofri um acidente de carro, disse ela. Um feio. Meu tórax foi esmagado. Hemorragia interna. Disseram aos meus pais que eu provavelmente não passaria da noite. Eu lembro, disse baixinho. Sua voz tremeu. A cirurgiã que me salvou, doutora Mariana Cardoso. Ela operou por 7 horas. Ela segurou meu coração nas mãos. Senti a memória surgir claramente. A sala de cirurgia, a atenção, o momento em que tudo estabilizou. Aquela era você, disse Olivia, os olhos buscando os meus. Não era? Sim. Lágrimas encheram os olhos dela instantaneamente, antes que eu pudesse reagir. Ela deu um passo à frente e me abraçou. Eu pensei em você todos os dias por 3 anos, sussurrou. Fui ao hospital uma vez para te procurar, mas disseram que você não estava mais lá. Nunca consegui te agradecer. Você acabou de fazer. Eu disse suavemente. Ela se afastou, limpando as lágrimas. E todo esse tempo você era irmã do Enzo. Ele falava de você como se você fosse nada. Olivia disse baixinho. Como se você não importasse. Eu não importo para eles, respondi. Ela balançou a cabeça, sua expressão endurecendo. Você importa para mim.
Você salvou minha vida, e a família dele te trata como se você nem existisse. Os olhos dela se voltaram para o palco onde o microfone ainda estava. Não, disse ela baixinho. Isso não está certo. De jeito nenhum. Mariana, você não precisa fazer nada. Eu disse. Sim, eu preciso. Ela apertou minhas mãos com força. A verdade precisa aparecer. Toda ela. O que você vai fazer? Perguntei. Ela olhou para o palco depois de volta para mim. Eu deveria fazer um discurso, disse ela. Agradecer à família do Enzo. Falar sobre como estou feliz, como estou animada pelo nosso futuro. Sua voz firmou. Mas agora vou contar a verdade. Olivia, esta é a sua festa de noivado, eu disse. Você tem certeza de que quer fazer isso aqui? Onde mais? Ela soltou uma risada curta e amarga. Enzo está mentindo para mim há 2 anos. Seu pai acabou de se levantar ali e chamá-lo de único filho de sucesso, enquanto você estava na mesma sala. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu quase morri. Mariana, você sabe o que isso faz com você? Te faz perceber como a vida é curta, como é preciosa. Seus olhos travaram nos meus. Prometi a mim mesma que nunca construiria minha vida sobre algo falso. Sua voz suavizou. O Enzo não é real. O futuro que ele me prometeu não é real. Mas o que você fez por mim, aquilo foi real. Algo mudou dentro de mim. Não orgulho, não vitória, algo mais silencioso. Alívio. Como se pela primeira vez alguém realmente me visse. Não estou aqui para atacar ninguém. Olivia continuou. Vou apenas contar minha história e deixar as pessoas decidirem o que ela significa. E o Enzo? Perguntei. Ele pode se explicar, disse ela. Se conseguir. Ela tocou meu braço gentilmente. Você fica? Não quero fazer isso sozinha. Hesitei. Parte de mim queria ir embora, evitar o que estava prestes a acontecer. Mas eu tinha passado 12 anos me afastando, ficando quieta, me protegendo. Talvez fosse hora de parar. Eu fico, disse. Ela assentiu, então virou-se e caminhou em direção ao palco. Um momento depois, o mestre de cerimônias tocou no microfone. Damas e cavalheiros, peço sua atenção. Nossa bela noiva Olivia Mendes gostaria de dizer algumas palavras. Aplausos polidos encheram a sala. Olivia subiu seu vestido captando a luz enquanto se movia. Parecia calma, composta exatamente o que todos esperavam. Mas eu conseguia ver as mãos dela tremendo ligeiramente enquanto ajustava o microfone. A sala silenciou. Todos os olhos se voltaram para ela. Meu pai estava perto da frente, sorrindo orgulhosamente. Enzo posicionou-se logo abaixo do palco, pronto para admirá-la, confiante na história em que acreditava que todos os outros ainda acreditavam. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Olivia começou sua voz clara. Estou muito grata por celebrar com a família e amigos do Enzo. Meu pai assentiu satisfeito. Mas antes de falar sobre o Enzo, ela continuou. Quero compartilhar algo pessoal, algo que mudou minha vida. Um murmúrio suave espalhou-se pela sala. Esse não era o discurso que esperavam. 3 anos atrás, disse ela, sofri um grave acidente de carro. Um caminhão furou o sinal vermelho e atingiu meu carro em alta velocidade. Suspiros ecoaram na multidão. Fui levada ao hospital sírio-libanês com graves lesões internas. Os médicos disseram à minha família que eu quase não tinha chance de sobreviver à noite. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Mas eu sobrevivi. Sobrevivi por causa de uma pessoa, uma cirurgiã extraordinária, que se recusou a desistir de mim. As pessoas começaram a se mexer olhando em volta, sem saber onde aquilo daria. Então ela olhou diretamente para mim. Essa cirurgiã está aqui esta noite. A sala ficou em silêncio absoluto.
A voz dela não vacilou. O nome dela é doutora Mariana Cardoso. Ela é cirurgiã cardiotorácica e foi ela quem salvou minha vida. Ela levantou a mão e apontou diretamente para mim. Em um instante, a sala inteira mudou. 150 cabeças viraram-se de uma vez como uma onda quebrando em câmera lenta. E ela também é irmã do Enzo. O silêncio não apenas caiu, ele rachou. Fraturou-se em sussurros que se espalharam pelo salão como uma corrente elétrica. Eu conseguia sentir a mudança na energia, a tensão apertando no ar ao meu redor. Fiquei congelada, meus dedos ainda envoltos no copo, meu batimento cardíaco subitamente alto em meus ouvidos. Eu não sabia disso até esta noite. Olivia continuou a voz firme, mas mais afiada agora. Enzo nunca me disse que a irmã era médica. Na verdade, me disseram que ela trabalhava na administração hospitalar. Algumas pessoas trocaram olhares. A voz dela endureceu. Mas isso não é verdade. A doutora Cardoso não é administradora. Ela é uma cirurgiã, uma brilhante cirurgiã. A mulher que me deu uma segunda chance de viver. Eu não precisava olhar para saber como era o rosto do meu pai. Eu conseguia sentir a tensão, a descrença, o desmoronamento silencioso. Enzo, por outro lado, parecia que queria desaparecer completamente. E o que me confunde ainda mais, Olivia prosseguiu seu olhar varrendo a sala, é que há apenas alguns minutos o senhor Cardoso subiu neste mesmo palco e chamou Enzo de seu único filho de sucesso. Ela fez uma pausa. Eu realmente gostaria que alguém explicasse como isso faz sentido. A sala ficou mais tensa, mais quieta. Como uma família ignora a filha que se tornou cirurgiã enquanto celebra o filho que... Ela se interrompeu, respirando fundo, como se escolhendo a contenção em vez da raiva. Sinto muito, disse mais suavemente. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui porque a verdade importa. Então ela olhou para mim diretamente. A verdade é que a doutora Mariana Cardoso salvou minha vida. Sem ela, eu não estaria aqui esta noite. Eu não teria conhecido o Enzo. Nada disso existiria. Os olhos dela brilharam, mas a voz não tremeu. Mariana, você poderia subir aqui. Quero que todos conheçam a pessoa que tornou meu futuro possível. Cada pessoa naquela sala estava olhando para mim. Não havia onde se esconder. E por um momento, senti aquele velho instinto surgir novamente, o desejo de encolher, de desaparecer, de tornar as coisas mais fáceis para os outros. Tinha feito isso a vida inteira, mas não hoje à noite. Hoje fiz uma escolha diferente. Dei um passo à frente. O som dos meus saltos contra o mármore ecoava no silêncio. Cada passo firme, cada passo deliberado. A multidão se abria lentamente. Sussurros me seguiam. É a filha dele. Ele nunca a mencionou. Uma cirurgiã. Por que esconderiam isso? Subi os degraus e parei ao lado de Olivia. Ela buscou minha mão e deu um aperto gentil me dando chão. Então uma voz veio da multidão. Doutora Cardoso. Virei-me ligeiramente. Um homem deu um passo à frente, o reconhecimento claro em sua expressão. Sou o doutor Estevão Rocha, disse ele. Assisti à sua apresentação no Congresso Nacional de Cardiologia na última primavera. Seu trabalho em reparo valvar minimamente invasivo foi excepcional. Mais murmúrios se espalharam, mais pessoas virando olhando, reavaliando tudo o que achavam que sabiam. Obrigada, eu disse simplesmente. Olivia inclinou-se novamente para o microfone. Para quem não sabe, continuou ela. E aparentemente isso inclui partes da própria família. A doutora Cardoso é cirurgiã cardiotorácica titulada. Ela é publicada, respeitada e salvou inúmeras vidas, incluindo a minha. Então ela se voltou para meu pai. Senhor Cardoso, disse ela calmamente. Não quero faltar com o respeito, mas tenho que perguntar por que o senhor disse a todos aqui que o Enzo é seu único filho de sucesso. O ar pareceu parar.
Sua filha está bem aqui. Ela continuou. E ela conquistou mais do que a maioria das pessoas jamais conquistará. Meu pai abriu a boca, depois a fechou novamente, como se não conseguisse encontrar as palavras. Este dificilmente é o momento ou o lugar, disse finalmente a voz rígida. Parece exatamente o momento certo, Olivia rebateu. O senhor escolheu celebrar o Enzo publicamente. Por que não reconhecer a Mariana por um segundo? Nada aconteceu. Então uma única palma quebrou o silêncio. Outra seguiu depois outra. E em instantes o aplauso se espalhou pela sala. Não um aplauso polido, não forçado. Real. E não era para o meu pai. Não era para o Enzo. Era para mim. Eu não tinha pedido por aquilo. Não tinha esperado, mas a verdade tinha vindo à luz e as pessoas escolheram vê-la. Olivia me entregou o microfone. Por um momento apenas fiquei ali, olhando para os rostos à minha frente. Alguns curiosos, alguns desconfortáveis, alguns silenciosamente solidários. Eu poderia ter dito tudo cada momento em que fui descartada, cada vez que fui feita sentir que não pertencia, mas não disse. Obrigada, Olivia, disse calmamente. E obrigada a todos. Parei respirando fundo. Não vim aqui hoje esperando nada disso. Vim porque o Enzo é meu irmão e queria desejar o bem a ele. Pelo canto do olho, vi meu pai relaxar um pouco. Ele achou que eu estava recuando. Ele estava errado. Não vim causar uma cena, continuei. E não estou aqui para deixar ninguém desconfortável. Então olhei diretamente para ele. Mas também não vou fingir ser algo que não sou. Sustentei o olhar dele firme e inabalável. Eu não sou administrativa. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Não sou apenas uma parenta. Sou cirurgiã cardiotorácica, disse claramente. Passei 12 anos treinando para esta carreira, anos que eu mesma paguei. A sala ficou em silêncio total. Não estou dizendo isso para impressionar ninguém, continuei. Estou dizendo porque a verdade importa. Virei-me ligeiramente para Olivia. 3 anos atrás, ela entrou na minha sala de cirurgia mal viva. Passei 7 horas tentando manter o coração dela batendo. E quando ela acordou, eu disse a ela que a luta dela valia a pena. Ela limpou as lágrimas silenciosamente. Eu não preciso da aprovação de ninguém, disse, encarando a multidão novamente. Parei de precisar disso há muito tempo. Mas também não vou ficar parada aqui e deixar que as pessoas que deveriam ter me apoiado finjam que eu não existo. Coloquei o microfone de volta no suporte. Isso é tudo o que tenho a dizer. Obrigada. Dei um passo para trás e foi quando tudo explodiu. Enzo subiu no palco, o rosto vermelho, a compostura perdida. Você está falando sério agora? Ele disparou agarrando o microfone. Esta é a minha festa de noivado. E você tinha que fazer ser sobre você. Enzo, para, disse Olivia, dando um passo em direção a ele, mas ele já estava apontando para mim. Ela sempre foi assim, disse ele, sempre tentando provar que é melhor que eu, sempre competindo até agora. Ela não pode simplesmente me deixar ter uma noite. A sala mudou desconfortavelmente. Aquele não era o homem que eles achavam que conheciam. Eu não fiz nada, disse calmamente. Fizeram uma pergunta a você. Eu respondi honestamente. Honestamente. Ele riu amargamente. Você quer falar sobre honestidade? Vamos falar sobre como você abandonou esta família. Como nunca vem para casa, como age como se fosse melhor que todos nós. Quando você planejava contar a todos que abandonou sua residência há 2 anos, minha voz cortou a sala. Tudo parou. Enzo congelou. O que foi que eu disse? Você não está se tornando médico, continuei. Você trabalha com vendas de remédios. Há 2 anos. Fiz uma pausa. Papai gastou tudo na sua educação e você nem terminou. Ninguém se mexeu. Então Olivia deu um passo à frente lenta e deliberadamente. Ela tirou o anel de noivado do dedo.
Eu te pedi uma coisa, disse baixinho. Uma coisa quando começamos a namorar. Disse para não mentir para mim. Ela colocou o anel na mão trêmula dele. Você esteve mentindo para mim desde o começo. E então ela desceu do palco. Não olhou para trás. Enzo ficou ali sozinho sob as luzes, segurando um anel que não significava mais nada. Vendo-o assim, não senti satisfação, senti exaustão. 12 anos de silêncio, e foi assim que terminou. Meu pai finalmente se moveu. Subiu no palco devagar, como se cada passo pesasse toneladas. Enzo, disse baixinho, colocando a mão no ombro dele. Vamos conversar sobre isso em casa. Então virou-se para a sala. Pessoal, por favor, disse, forçando um sorriso tenso. Não vamos deixar um pequeno mal-entendido arruinar a noite. Mal-entendido. O doutor Estevão Rocha deu um passo à frente na multidão. Ricardo, sua filha é uma das cirurgiãs cardiotorácicas mais respeitadas desta região, disse ele. Sigo o trabalho dela há anos, e você tem dito às pessoas que ela é administrativa. Mais vozes se juntaram. A atmosfera mudou. A imagem que meu pai construíra tão cuidadosamente estava se desfazendo. Ele se voltou para mim e pela primeira vez na vida vi algo nos olhos dele que nunca vira antes. Não controle, não confiança, medo. Mariana, disse ele entre dentes. Este não é o lugar. Você fez deste o lugar, respondi. No momento em que subiu ali e chamou o Enzo de seu único filho de sucesso na frente de todos com quem eu cresci. Eu só estava tentando, começou ele. Tentar o quê? Interrompi. Protegê-lo? Ele está sob pressão, disse meu pai, a voz falhando. Você não entende o que ele tem passado. Pressão, disse baixinho. Você pagou por tudo, apoiou cada decisão que ele tomou e quando ele falhou você encobriu, disse baixinho. Aproximei-me, a voz firme. Eu construí minha vida sozinha. Eu trabalhei. Eu estudei. Continuei quando ninguém acreditava em mim. Tudo o que tenho, conquistei sem você. Meu pai balançou a cabeça ligeiramente. Aquela foi sua escolha. Não, eu disse. Aquela foi a sua. Sustentei o olhar dele. Você decidiu que eu não merecia apoio porque nasci mulher. O silêncio se instalou entre nós. Não estou pedindo desculpas, continuei. Parei de esperar por isso há muito tempo. Ele me encarou sem fala. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Mas não vou deixar você me apagar mais, eu disse. Nem na frente dessas pessoas. Nem nunca mais. Na base do palco, Olivia esperava de braços cruzados. Enzo desceu lentamente os degraus, ainda apertando o anel como se ele pudesse consertar tudo. Olivia, por favor, disse ele. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Ela perguntou calmamente. Reconheci aquele tom. Controlado, preciso, o mesmo tom que eu usava quando uma situação estava prestes a mudar permanentemente. Eu ia te contar, disse ele. Depois do casamento. Depois que comprássemos uma casa. Ela balançou a cabeça devagar. Você me disse que era médico. Me mostrou sua escala. Falou sobre pacientes. Cada parte disso foi uma mentira. Eu não estava mentindo, disse ele fracamente. Estava te protegendo. Protegendo-me de quê? Ela perguntou. Da verdade. Ela soltou um suspiro curto. Eu te contei tudo sobre minha vida. O pior momento dela. Meu acidente. Minha recuperação. Eu confiei em você completamente. Enzo não respondeu. E agora descubro que a pessoa que salvou minha vida, a pessoa que quero agradecer há 3 anos, é sua irmã. Uma irmã que você escondeu de mim. Sua voz afiou. Seu pai acabou de ficar parado ali e te chamou de único filho de sucesso, enquanto ela estava na mesma sala e você aceitou isso. Enzo não disse nada. Aquele silêncio disse tudo. Olivia respirou fundo.
Eu te amava, disse ela. Eu realmente amava. Mas não posso casar com alguém que não conheço. Ela virou-se e foi embora. Seus saltos ecoavam pelo mármore, cada passo soando definitivo. Olivia espera. Enzo chamou. Ela não parou. O anel escorregou da mão dele e bateu no chão com um som oco e metálico. Ninguém se moveu para pegá-lo. No meio de tudo, não notei minha mãe dando um passo à frente. Ela subiu no palco. Aquilo por si só foi o suficiente para fazer a sala silenciar novamente. Minha mãe nunca chamava atenção. Ela evitava conflitos, mas não hoje à noite. Mariana, disse ela. Virei-me para ela. Seus olhos estavam vermelhos, sua maquiagem um pouco borrada. Sinto muito. As palavras pairaram no ar. Eu sabia o que você tinha conquistado, continuou a voz tremendo. Acompanhei sua carreira de longe. Li sobre seu trabalho. Vi os anúncios quando você foi promovida. Algo dentro de mim se moveu. Então, por que você nunca disse nada? Perguntei. Porque eu tive medo, disse ela. Limpou os olhos. Medo do seu pai. Medo de quebrar a família. Medo de. Ela hesitou. Medo de admitir que falhei com você. Atrás dela, meu pai permanecia imóvel, vendo tudo desmoronar. Você tinha apenas 18 anos, disse ela. E eu deixei que ele te convencesse de que você não importava. Eu deveria ter te protegido. A voz dela quebrou. Mas não protegi, e você teve que se proteger sozinha. Ela buscou minhas mãos. Eu deixei. A mulher que você se tornou, tudo o que conquistou, você fez sozinha. Não por nossa causa. Apesar de nós. Ela apertou meus dedos gentilmente. Estou tão orgulhosa de você, Mariana. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Meu peito apertou. Lágrimas subiram antes que eu pudesse contê-las. Obrigada, disse suavemente. Isso significa mais do que você imagina. Ela me puxou para um abraço. Um de verdade. O tipo que eu não sentia desde criança. Atrás de nós, meu pai permanecia em silêncio. Pela primeira vez, não havia palavras, nem controle, nem autoridade. Apenas silêncio. Segurei minha mãe por mais um momento, depois me afastei devagar. A sala tinha mudado. Convidados saíam silenciosamente. As conversas tinham minguado para murmúrios inquietos. A celebração tinha acabado. Enzo tinha sumido. Meu pai estava sozinho no palco, parecendo mais velho do que eu jamais o vira. E pela primeira vez percebi que não tinha mais nada a dizer a ele. Eu preciso ir, disse a minha mãe. Ela assentiu, ainda segurando minha mão. Você me liga logo? Perguntou. Sim, eu disse. Eu ligo. Quando desci do palco, Olivia me encontrou perto da entrada. Mariana espera. Sua expressão tinha mudado. As lágrimas tinham ido substituídas por algo mais firme. Eu nem sei como te agradecer, disse ela. Por hoje e por tudo. Você não precisa, respondi tocando o braço dela levemente. Você se salvou hoje à noite. Ela balançou a cabeça. Não, eu aprendi com você. Um leve sorriso cruzou o rosto dela. 3 anos atrás, quando acordei naquele quarto de hospital, você me disse algo que nunca esqueci. O que foi? Perguntei. Você disse que a parte difícil tinha acabado, que tudo o que eu tinha que fazer era viver. Ela respirou fundo. Acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Dei um abraço nela breve, mas sincero. Você vai ficar bem. Cuide-se. Ela assentiu e se afastou. Saí do Esporte Clube Pinheiros para o ar fresco da noite paulistana. Manobristas corriam entre carros de luxo, mas continuei andando, pegando o celular para pedir um carro. As portas se fecharam atrás de mim, abafando o barulho. As vozes, a ilusão.
Respirei fundo. Pela primeira vez em anos, meu peito parecia leve. Eu tinha dito o que precisava dizer. Tinha mantido minha posição e estava finalmente livre para partir. Muita coisa mudou nos dias que se seguiram. Olivia desfez o noivado. Ela me mandou mensagem na manhã seguinte. Obrigada por me contar a verdade. Recomeçar é difícil, mas é melhor do que viver uma mentira. Mantivemos contato. Ela falou sobre terapia, sobre se reconstruir, sobre aprender a confiar em si mesma novamente. Acredito que ela ficará bem. Enzo acabou contando a verdade para meus pais. Ele tinha abandonado tudo há anos, segundo minha mãe. Meu pai não aceitou bem. Ele cortou o apoio financeiro do Enzo até que ele pudesse dar um rumo na vida. A ironia não passou despercebida por mim. Nunca houve nada para eu perder. Minha mãe começou a fazer terapia. Ela pediu que meu pai fosse com ela. No início, ele recusou. Mas após uma semana de silêncio das pessoas, cuja aprovação ele valorizava, concordou em tentar. Não espero um milagre, mas até aquele pequeno passo era mais do que eu jamais pensei que veria. Quanto a mim, voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte à festa. Tinha uma cirurgia agendada para cedo. Entrei na sala de operações focada firme, exatamente onde eu pertencia. Horas depois, quando o coração do paciente começou a bater sozinho novamente, senti aquela certeza silenciosa. É por isso que escolhi este caminho. Não por reconhecimento ou validação, mas por momentos como aquele. Momentos em que alguém ganha outra chance na vida porque eu não desisti. Mais tarde, naquele dia, verifiquei meu celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é seu pai. Podemos conversar. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Então respondi: quando você estiver pronto para ouvir, eu estarei aqui. Você pode esperar um final perfeito, uma reconciliação, perdão, tudo voltando ao lugar. Mas a vida real não funciona assim. Ainda estou entendendo o que meu relacionamento com minha família se tornará. Talvez encontremos algo melhor. Talvez não. De qualquer forma, fiz as pazes com isso. Porque a coisa mais importante que aprendi é esta: você não pode controlar como os outros te veem. Você não pode forçar ninguém a reconhecer seu valor. Você só pode decidir quem você é e o que faz da sua vida. Por muito tempo, persegui algo que nunca iria receber. Passei anos esperando que mais uma conquista, mais um marco, mais um sucesso finalmente fizessem meu pai olhar para mim e sentir orgulho. Mas algumas pessoas não veem além de suas próprias expectativas. E quando elas não conseguem te ver, isso não é uma falha sua, é delas. O verdadeiro ponto de virada não foi estar naquele palco enquanto Olivia dizia a todos quem eu era. O verdadeiro ponto de virada foi perceber que eu não precisava da aprovação de ninguém para entender meu próprio valor. Eu sei quem eu sou. Sou cirurgiã cardiotorácica. Salvei vidas. Construí algo significativo do nada. Ninguém me deu isso. Eu conquistei. E se meu pai algum dia quiser um lugar na minha vida novamente, esse lugar terá que ser conquistado também. Isso não é punição. É um limite. Limites não são sobre cortar pessoas para sempre. São sobre se proteger. São sobre dizer: eu me importo com você, mas não vou mais permitir que você me machuque. São sobre escolher a vida que você construiu, mesmo quando as pessoas que deveriam ter te ajudado a construí-la não o fizeram. Se você se vê nesta história, se já se sentiu ignorada, subestimada, ou como se nunca fosse o suficiente, eu preciso que você ouça isso. Você é o suficiente. Você sempre foi. Não espere que alguém reconheça. Aprenda a reconhecer em si mesma. Depois que tudo se acalmou, encontrei-me com uma amiga, uma psicóloga que trabalha com dinâmicas familiares. Perguntei algo que vinha pensando há muito tempo. Por que meu pai é assim? Ele é apenas uma pessoa ruim. Ela balançou a cabeça. As pessoas raramente são tão simples, disse ela.
Explicou que meu pai provavelmente cresceu em um ambiente onde seu valor estava inteiramente ligado ao sucesso, especialmente através dos filhos homens. Era algo passado de geração em geração, um padrão. Ele provavelmente acredita que estava fazendo a coisa certa, ela me disse. Na mente dele, ele estava te protegendo, te guiando para uma vida mais segura. Isso não desculpava nada, mas me ajudou a entender. As ações do meu pai não eram sobre eu ser indigna. Eram sobre ele ser limitado e algumas pessoas nunca avançam além disso. Aquela percepção não apagou a mágoa, mas me deu clareza. E às vezes, clareza é o suficiente para seguir em frente. Houve um tempo em que acreditei que o amor tinha que ser conquistado, que se eu trabalhasse duro o suficiente, alcançasse o suficiente, me tornasse o suficiente alguém, finalmente me veria. Mas esta jornada me ensinou algo mais profundo, algo que eu gostaria de ter entendido muito antes. Seu valor não é algo que os outros decidem. Ele vive em você silenciosamente mesmo quando ninguém o reconhece. O que mais doeu não foi a rejeição em si. Foi o silêncio, a ausência de reconhecimento das pessoas que eu achava que sempre estariam ao meu lado. Mas naquele silêncio, encontrei algo inesperado. Eu mesma. Aprendi como ficar de pé sem apoio, como continuar sem aplausos e como acreditar no meu próprio valor quando ninguém mais acreditava. O que aprendi é isto: estabelecer limites não te torna fria, te torna inteira. Escolher a si mesma não significa que você não ama os outros. Significa que você finalmente se ama também. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de pedir permissão para ser quem você já é. Você não é invisível. Sua voz importa. Sua jornada importa. E ao estar aqui, ao ouvir, ao refletir, você já está se tornando alguém que agrega valor a outros que se sentem da mesma forma. Porque às vezes apenas uma história pode mudar para sempre a maneira como alguém se vê.